Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos à primeira notícia. A ANAC aprovou novas regras para passageiros que violam e desrespeitam a segurança de pessoas em aviões e aeroportos. As punições podem levar multas de até 17,5 mil reais e proibição de realizar voos domésticos. Cada caso será avaliado de acordo com a gravidade. Em casos de retirada do voo, a companhia aérea não terá a obrigação de transportar o passageiro até o destino final e nem oferecer assistência material, como hotel, alimentação ou reacomodação. Foram registrados no último ano 1.764 ocorrências no Brasil. E, e esse é um problema antigo, problema de passageiros em aviões. Eu lembro um caso na Varig, uma passageira queria fumar no avião, veio até o comandante falar para ela e ela não estava ouvindo ninguém. Um outro passageiro chegou e deu um tapa na mulher, o cigarro voou longe, né? E Polícia Federal, tudo, e não fizeram nada com a pessoa, né? Mas haviam pessoas, por exemplo, foi uma fase difícil quando proibiram fumar em aviões. Mas na época não tinha internet, então esses casos não eram muito divulgados. Mas é um problema antigo, que ficou um pouco pior durante a pandemia. A pandemia gerou um problema psicológico nas pessoas que tinham que usar máscara. Então, aquele problema da máscara foi um problema muito comum na época da pandemia. Os passageiros não queriam respeitar o que as comissárias falavam. Então, esse problema de passageiro indisciplinado veio muito à tona durante a pandemia, por causa de passageiros não querendo tomar distância um do outro. E isso acabou gerando, né, novas mudanças em legislação. Mas eu lembro do caso da Varig também, né? Um passageiro desrespeitou uma menina no balcão, xingou, falou palavrão. Eu lembro que o gerente chegou lá e falou para ele assim: Meu senhor, o senhor não vai voar mais aqui e nem em outra companhia aérea, porque eu vou ligar para todo mundo e avisar o que o senhor fez. Daí o passageiro saiu bravo, daí deu lá uns 20 minutos, ele voltou, pediu desculpa, tudo, né? Explicou que tinha tido um dia ruim e tal, né? Então, é um problema antigo que tem na aviação. Eu lidava com passageiros período de nevoeiro no sul do Brasil, o pessoal ficava muito bravo. E tem todo tipo de passageiro. Tem gente que é tão ingênua. Eu brinquei uma vez com um senhor aqui que eu era o dono do aeroporto. Ele acreditou, falou: Você me ajuda? E ficou, foi agressivo até. Falou: Seu dono do aeroporto não vai me ajudar. Ele acreditou que eu era o dono do aeroporto, né? Mas eu expliquei também, né? A semana passada, né, que aqui nos Estados Unidos os passageiros podem levar multa até de 37 mil dólares por violação, né, e tem leis federais que cuidam disso. Eu comentei também, né, que as leis internacionais têm a Tokyo Convention de 1963 que lida com esses casos, o ICAO Anexo 17 que lida com esses problemas de passageiros indisciplinados. E eu comentei também semana passada, né, que teve um estudo mostrando alguns dos fatores que geram isso. E foi engraçado que eu vi um artigo de um tempo atrás que o brasileiro era, acho que era o segundo povo mais estressado do mundo depois do japonês. Então, realmente, a pessoa estressada vai viajar, acontece qualquer coisa, ela está num ponto de ebulição e acaba tendo esse tipo de comportamento, né? Mas eu falei semana passada, né? Problema de consumo de álcool em aeroportos, um ambiente estressante, passageiros com pouco espaço, os voos cheios e as frustrações com atrasos, cancelamentos, filas longas na segurança, a falta de comunicação das empresas, né? Isso tudo deixa as pessoas irritadas. De repente, qualquer coisinha gera um atrito dentro da aeronave, né? Eu já falei também, né? Conflito por espaço para as malas, briga, porque o passageiro pôs a mala aqui, o outro quer pôr a mala ali, a coisa de reclinar assento, que o passageiro reclina, você pode começar uma confusão, porque às vezes o problema não é só com a tripulação, até entre passageiros pode ter conflitos, né? Mas muito importante que finalmente chegou essa legislação aí. Isso deve ajudar a controlar em parte, talvez não resolva todo o problema, mas vai ajudar as pessoas a pensarem um pouco mais antes de se comportarem dentro do avião, principalmente seguir as regras dos comissários, né? Mas como eu disse também, o importante é que tem vários níveis de problemas, então tem que saber entender quando é um problema mais sério, um problema
de desentendimento às vezes, né? Então, é muito importante. Mas é aí, as coisas às vezes demoram um pouco, mas sempre tem esperança que as legislações corretas acabam chegando. E queria a sua opinião aí, o que que você acha? Já teve problema em avião, com outro passageiro, uma situação que te deixou irritado às vezes, né? Então tá aí, muito bom passar essa legislação. Agora, a segunda notícia interessante, né, que foi o Fórum da Panrotas. O Fórum da Panrotas reuniu os CEOs das principais companhias aéreas do Brasil. Os CEOs das empresas debateram desafios estruturais do setor, o cenário internacional, os impactos regulatórios e as perspectivas para o mercado aéreo brasileiro. Mas eu gostei muito do comentário do Jérôme Cadier da Latam, no LinkedIn, então eu vou falar algumas coisas interessantes que ele falou, né? Ele falou: as três empresas passaram por recuperação judicial, mas cada uma encarou o processo de maneira diferente. Ele falou: o clima das brincadeiras não esconde a concorrência agressiva entre as empresas. Muito interessante o que ele falou. E ele falou, né, que o clima leve durante o debate ah, ele acaba quando você sai do evento. Então, dá para perceber assim uma certa tensão disfarçada, né? Você ri para não ficar muito sério às vezes, né? E uma coisa que ele falou também, né? Os temas são os mesmos dos outros anos. Outro dia uma pessoa anunciou, uma pessoa do governo, que ia fazer uma reunião para falar dos problemas da aviação, e eu fiz um comentário. Mas é a mesma reunião que teve 3 meses atrás, é a mesma reunião que teve 6 meses atrás, é a mesma reunião que teve um ano atrás, 2 anos atrás. E eu estava querendo dizer, é a mesma reunião, vocês não resolvem nada, vocês só ficam fazendo reunião, que não tem ação, né? O que falta é ação. E ele falou quais eram esses temas, né? Custo do combustível, impostos altos, judicialização, instabilidade regulatória. Então, são todos os assuntos. Não tem segredo. Se alguém perguntar quais são os problemas, está aí, um monte de gente sabe. O que está faltando são pessoas que resolvam esses problemas, né? E ele fala, né, um comentário que ele colocou: será que vamos conseguir evoluir? E ele escreve depois: tenho minhas dúvidas, né? Então, a gente vê do lado de fora, não sabe as dificuldades que é você administrar uma empresa aérea no Brasil, né? E só na minha opinião, né? Eu coloquei a minha opinião lá no comentário dele. Eu falei assim: uma das coisas que eu já li de melhor em administração de empresa aérea é que fala assim: empresa aérea não tem piloto automático, né? Todo dia é um novo dia, novos desafios, constantes mudança. Você vai dormir, o preço do petróleo é 70, você acorda, o preço está em 100, pela última vez que eu chequei. Então, essa é uma das dificuldades de administrar empresas aéreas. Então é fácil a gente olhar do lado de fora sem ter números na mão, sem ter dados ali na mão, achando, não, por que que eles não fazem isso? Por que não fazem isso? Então quem está lá com os números na mão conhece as dificuldades, né? E claro, o problema ainda no Brasil é a concentração de renda na classe A e B. É uma faixa ainda pequena da população que consegue não só viajar de avião, mas viajar em geral. Então, claro, o desenvolvimento das empresas aéreas está ligado ao aumento de renda da população. Então, isso é muito importante também debater, né? Por que que as pessoas estão sem dinheiro para viajar? Mas foi muito interessante esse debate aí, está disponível na internet aí pela Panrotas. Agora, a notícia da Gol, a gente anunciou que eles talvez usassem um sistema de leasing, mas agora ficou oficialmente confirmado que a Gol Linhas Aéreas anunciou a primeira rota internacional que irá operar depois da confirmação que estará recebendo 5 aeronaves A330 nil. Então, foi a confirmação que realmente eles vão ter essas aeronaves, então não vão usar esse sistema de leasing. E a rota que eles anunciaram foi a rota Galeão, no Rio de Janeiro, no aeroporto de JFK, em Nova York. O início está previsto para 8 de julho de 2026 e os bilhetes já estão disponíveis. Segundo a Gol, esta rota vai ampliar a conectividade da América do Sul com a América do Norte. A Gol tem feito investimentos em suas operações no Rio de Janeiro e, a princípio, serão 3 voos por semana. Eu lembro uma época que
Só do aeroporto de São Paulo, eu calculei numa quinta-feira, haviam 17 voos para os Estados Unidos para 11 destinos diferentes, antes da pandemia. Então, realmente, o mercado americano atrai muito as empresas aéreas. E uma coisa que vai ser importante para eles é ter uma boa malha para alimentar essas rotas, né? Talvez só o mercado da cidade do Rio de Janeiro não seja o suficiente. Então, é muito importante ter voos de conexões e também, na chegada em Nova York, a Gol tem acordos com a American Airlines, então é interessante ver que tipo de conexões eles vão oferecer em Nova York e para quais destinos. Então, concorrência que eles podem ter com a Delta, né? A Delta tem um voo seasonal, né? Em alguns períodos do ano, do Galeão para JFK, então em alguns períodos do ano eles podem ter essa concorrência. E também a Delta tem Galeão conectando em Atlanta para vários destinos dos Estados Unidos, incluindo JFK. Então, vamos ver como é que fica essa conexão. A American também tem um voo do Rio de Janeiro para Miami, que também, de certa maneira, é conexão, porque ela pode oferecer Miami e Nova York. A Copa também opera no Rio de Janeiro, com conexões para o Panamá, para Nova York. Então, vai ser muito importante ver como essa rota vai se desenvolver e lembrar que a Gol já está fazendo essa pesquisa. Provavelmente ela teve um feedback dos passageiros que rotas seriam importantes. Mas muito importante também o mercado do passageiro corporativo. Então vamos ver como vai funcionar essa parte de assentos premium nesse voo da Gol. Mas finalmente chegaram a esse acordo mostrando que vão receber esses A330 900 mil. Mas tá bom, muito obrigado a todos. Coloquem seus comentários que são muito importantes. Assinem o canal e passem para os seus amigos. Muito obrigado.